as Escrituras e a alegria, quero que você abra a sua Bíblia para nós lermos um pequeno texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. 1 Tessalonicenses, ou a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, no capítulo 5, versículo 16, é um versículo muito extenso, muito comprido. Gostaria que os irmãos tivessem paciência para a gente ler esse texto aqui, tá bom? Diz assim: regozijai-vos sempre. Pronto. 1 Tessalonicenses 5 e 16. Regozijai-vos sempre. Vocês podem repetir? 1, 2, 3. Segunda vez. Terceira vez mais forte. Regozijai-vos. Só os homens. Só as mulheres. Todo mundo junto. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Os ímpios, eles vivem na busca incessante de alegria, mas eles nunca a encontram. Os homens ímpios, eles ocupam-se na procura desta alegria, mas toda a procura que eles fazem é em vão. Tudo o que o homem sem Deus, ele tenta buscar para preencher algo no seu organismo, no seu ser, no seu corpo, para trazer a alegria. Eles batem de porta em porta, eles fazem, esforçam-se para ver se eles encontram esta alegria, mas de fato eles não a encontram. Faz parte dos decretos soberanos dos céus que coisa alguma pode tornar os pecadores felizes, senão Deus, senão a presença de Deus, senão o próprio Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Todo e qualquer homem, a humanidade em si, ela só encontra a verdadeira alegria na pessoa de Jesus Cristo. Cada coisa terrena que atrai as pessoas é como se elas tivessem escrito, ou se elas fizessem uma promessa dizendo: a alegria só pode ser encontrada em mim. Há pessoas que acham que a alegria só pode ser encontrada no sexo ou na carnalidade. Há pessoas que acham que a alegria ela só pode ser encontrada no dinheiro. Há pessoas que acham que a alegria ela só pode ser encontrada nas riquezas ou em viagens e etc. Não obstante, essas pessoas ficam logo desapontadas, porque nada, nenhum objeto traz a alegria verdadeira. Observe que tudo aqui nessa terra ela vai ter um prazo de validade. Você compra um carro hoje, mas no próximo ano ele já passou da valorização, porque sempre vai vir uma série nova aí. Então, a tendência do mercado é ele perder o valor. Você compra um celular desse hoje, daqui a pouco já não é mais essas coisas, porque apareceu um novo com a nova tecnologia. Antes tinha uma resolução de uma câmera. Quando lança-se outro, a resolução ainda é mais viva. Você pega um celular hoje, se cai dentro d'água, ele é prejudicado, mas daqui a pouco lança-se um que cai dentro d'água e não acontece nada com ele. Então, tudo isso é prazo de validade e vão evoluindo-se até encher o homem de coisas que eles pensam que a preenche aquele vazio, aquela alegria que ele procura, mas tudo é superficial. Não cessam de procurar esta alegria. Hoje, as pessoas procuram alegria hoje naquilo que ontem enganaram-se ou foram enganados por aquele objeto.
Voltando-nos agora para o outro extremo, enquanto os homens ímpios, eles procuram a alegria em tudo, há certos crentes que imaginam que se alegrar ou se regozijar é um pecado. Eles ignoram que os sentimentos de alegria são produzidos até pelo diabo. Não, o diabo se disfarça em anjo de luz, a gente tem que ter cuidado. Eles concluem que a felicidade em um mundo de pecado é praticamente uma espécie de iniquidade. Tem pessoas que elas querem ser tão santa que elas acham que sorrir é pecado. Elas não sorriem para ninguém. Elas são sisudas, elas são sérias. Conheço pessoas lá no início da fé que ele não queria falar nem com ninguém. Eles vinham todo empacotado assim, não queria abraçar ninguém, não queria se amassar, não queria sorrir para ninguém. Era todo aquele negócio assim meio engessado. Não fale comigo, negócio de achar graça não, rapaz. Negócio de chocarrice aí e tal. É santo demais. Então é levado para outro extremo. Eles acham que não pode sorrir. Eles acham que ser feliz, ser espontâneo, ser alegre, não é pecado. Tudo é pecado para esse tipo de pessoas. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16: regozijai-vos sempre. O Senhor nunca estabeleceu qualquer embargo contra a alegria. Não existe qualquer preceito nas Escrituras que nos ordene assim, entristecei-vos no Senhor sempre. Uma vez mais digo, entristecei-vos ou entristeçai-vos. Não existe esse texto. Pelo contrário, há uma exortação vazada nos seguintes termos, principalmente em Salmo 31, no verso 1, que nós lemos no início do culto. Diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-los. Veja aqui uma ordenança em Cânticos, se você puder abrir a sua Bíblia, Cânticos ou Cantares, capítulo de número 5, fica lá depois de Provérbios. Você passa por Provérbios, aí vem Eclesiastes, você acha Cânticos, aí você vai para o capítulo 5, versículo 1, glória a Deus. Olha o que diz aí, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho, que é símbolo aí de alegria, com leite, comei, bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Esse clima aqui é de comunhão, de alegrar-se, de beber, de congratular-se, de ficar feliz. E Isaías também, ele traz um texto muito parecido no capítulo 55, veja aí, estou na introdução, daqui a pouco a gente entra nos pontos que a gente sempre dá. 55, Isaías, vai lá na frente. Quem achou diz amém. Olha o versículo 1: canta alegremente, ó estéreo, que não deste luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Agora veja o versículo 2: alarga o espaço da tenda, perdão, estou lendo é os 54, é os 55, irmão, misericórdia. Versículo 2: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ele está falando aí de algo que vai trazer alegria para você. Essas palavras aqui não foram ditas para aqueles que já se encontram no céu, não foi dito para quem já morreu, mas sim para os santos que ainda estão na face da terra. Então, quando ele está falando desse texto aqui, ele está falando de um clima de alegria, onde todos estão se congratulando, onde todos estão alegres, se fartando. Você nunca vai ver uma mesa cheia, principalmente de crente, que duas coisas que não faltam para crente, é comida e assunto. A gente fez uma viagem agora para a sede, no congresso, né, da família,
E na volta, meu filho, você não tinha que ficar triste naquela mesa ali. Uma pizza de tamanho maior do que esse púlpito aqui, naquela bandejona, o Joe comeu uns 48 mil pedaços de pizza lá, ainda levou. O Ariel chegou lá em casa e disse assim: papai, o irmão Joe, papai da Amanda, estava comendo pizza. Ali era um clima de alegria, de descontração. Não tinha como ficar triste ali. Então é isso que ele está dizendo: se alegre, tenha esta alegria. Agora nós vamos ver que essa alegria não é apenas superficial. Isso vai nos permitir dizer que, vamos começar agora. Primeiro ponto, nós tiramos real proveito da palavra quando percebemos que a alegria é um dever. Diga comigo, eu tiro proveito real da palavra quando eu percebo que a alegria é um dever. Veja comigo Filipenses, capítulo 4. Glória a Deus, se a chuva ficar assim é uma benção. Se aumentar, aí vocês não me escutam não, o barulho é grande. Filipenses 4, versículo 4. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Bem rapidinho para a gente ler. O Anaildo está aqui, né? Muito bem. Daqui a pouco ele vai me ajudar. Quem achou diz amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Sei que você ia dar um glória a Deus. De novo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. Então, veja aí. O Espírito Santo neste ponto, ele fala acerca da alegria como um dever pessoal, presente, um dever presente e permanente, para todos quantos fazem parte do povo de Deus. Deus, ele estabeleceu o seguinte, que a felicidade é um dever para nós. Então ele está ordenando, ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, não me alegrar, não regozijar, é um pecado de omissão. Naturalmente, não devemos pensar aqui em alguma alegria carnal. Isto é, uma alegria que tem origem em questões carnais. Porque a nossa alegria, a vossa alegria, ela tem que estar firmada em objetos que perduram para sempre. Nós não estamos falando aqui de alegria fanática, de gaiatice, de às vezes você ouvir uma piada até imoral e rir. Não estou falando desse tipo de alegria, e nem a Bíblia fala disso. Mas cada atributo divino, quando ele é contemplado pelos olhos da fé, cada doutrina aprendida do Evangelho, quando é verdadeiramente aprendida, ela provoca uma satisfação de louvor e de alegria. A alegria é mesmo um dever cristão. Então, o objetivo de você vir para a igreja, um dos objetivos de você estar aqui reunidos como igreja, é que você vai sair daqui com alegria maior do que a que você chegou aqui. Todo crente, ele é proibido chegar na igreja e sair daqui triste, sair daqui cabisbaixo. Não, ele tem que chegar aqui e se alegrar no Senhor e voltar para casa mais alegre do que quando ele chegou. Aleluia. Então, quando você aprende algo novo de Deus, quando a palavra atinge o seu coração, o âmago do seu ser, você se alegra, você dá glória a Deus, você louva ao Senhor. Esse é um dos objetivos da palavra. Até quando você se entristece, você se alegra. Como assim? Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela provoca vida, ela provoca a alegria, porque você vai se entristecer não com Deus, você se entristece com seus próprios pecados, e isso é bom. E a alegria, como eu disse, ela é um dever cristão. Nós podemos até pensar, mas as minhas emoções não estão sob o meu controle.
Eu não posso evitar ficar triste ou alegre. Porém, nós repetimos: alegrar-se no Senhor é um mandamento divino, e a obediência a Ele depende em grande parte de nós mesmos. Naturalmente que não poderei evitar ficar triste na presença de pensamentos entristecedores, mas eu poderei recusar-se a permitir que minha alma, minha mente se demore nos mesmos. Porque quando você recebe algum pensamento, alguma coisa que pode lhe entristecer, por um momento você pode até ficar assim, meio triste, mas você está proibido de deixar aquela tristeza habitar no seu coração. Há pessoas que elas só veem o problema, ela não vê a esperança e não vê a solução. E em não vendo a esperança e a solução, elas se demoram no problema e elas acabam supervalorizando o problema. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que homens de Deus, que mulheres de Deus, que passaram por grandes crises e grandes momentos que poderiam abatê-los, eles não permaneceram tristes, eles exultaram no Senhor, eles louvaram o Senhor. Eu poderei derramar o meu coração diante do Senhor, pedindo alívio, lançando sobre ele a minha carga. Então não regozijar-se no Senhor é um pecado que precisa ser confessado e abandonado. Então, se você está triste, essa tristeza não faz parte da sua vida. O dever do cristão é se alegrar no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluia. Segundo ponto, nós vamos tirar proveito real da palavra quando aprendemos o segredo da verdadeira alegria. Diga comigo de novo: eu tiro o proveito real da palavra quando eu aprendo o segredo da verdadeira alegria. Esse segredo nos é revelado no trecho de 1 João. Abra aí a sua Bíblia, o irmão Naildo agora vai ler. 1 João, capítulo 1, nos versículos 3 e 4. Primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Pode ler, você achou aí? Pode ler. Quem achou diz amém. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Glória a Deus. Para que a nossa alegria seja completa. Então, quando consideramos quão ínfima às vezes é a nossa comunhão com Deus, às vezes ela é superficial. Não é de admirar que muitos crentes se sintam comparativamente destituídos de alegria. Há pessoas que elas estão destituídas de alegria, não é por outra coisa não, é porque está faltando muitas vezes comunhão com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, você se regozija em Jesus Cristo e a sua alegria é completa. Aleluia. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos no Senhor. Nós lemos aí: alegrai-vos sempre no Senhor. Não há outro objetivo no qual nós possamos regozijar sempre, porque aquilo que nos agrada no dia de hoje pode provocar-nos asco amanhã. Qual é o objetivo que ele diz? Alegrai-vos no... O Senhor é sempre o mesmo. Quando você se alegra em um objeto, daqui a pouco você não gosta mais dele. Quando você tem algo que às vezes traz uma alegria para você momentânea, lá na frente vai trazer às vezes prejuízo, raiva, você vai querer mais, vai sentir nojo, vai sentir asco, porque a ordem é: regozijai-vos no Senhor. O Senhor é o mesmo, Ele é para sempre, Ele é imutável, Ele é poderoso, Ele é inamovível, Ele é Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Como reforço desse pensamento,
declara o versículo ainda imediato, porque Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Aí o versículo 5 diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Aleluia. Então que nós sejamos, irmãos, equilibrados em todas as coisas externas. Não nos devemos envolver arrebatadoramente por elas, quando forem muito agradáveis, e nem nos perturbarmos quando elas nos derem motivo de desgosto. É pecado você ficar feliz quando você compra um celular novo, alegre? Não, claro que não. É pecado você ficar feliz, rapaz, eu comprei um sapato, estou tão feliz, não vejo a hora de calçar. Não é pecado. Agora, tenha cuidado para que essas coisas, você não tenha um equilíbrio e você fique exageradamente feliz com isto, com coisas passageiras. Tem gente que endeusa tanto um carro, que às vezes o carro ocupa o lugar de Deus na vida dele. Então, hoje vai estar chovendo, vai lá limpar o carro aqui, vai sujar o carro, não vou nem para a igreja não. Tem gente que é assim, irmão. As coisas estão tirando a atenção de Deus na vida deles. Eles estão se alegrando com o objetivo errado. A alegria acima de todas as coisas tem que ser no Senhor. Se porventura nós somos violentamente perseguidos, se as nossas perdas temporais são pesadas, consideremos que o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Salmo 46, verso 1. Sempre prontos a dar-nos o seu apoio e socorro, contanto que nos abriguemos em seus braços, Ele cuidará de nós de modo que não permitirá nós andarmos ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6. Não andais ansiosos por coisa alguma. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 11. Vamos lá. Evangelho, agora é o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Abra a sua Bíblia e acompanhe. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha aí, quando nós ponderamos sobre essas preciosas palavras de Cristo, com a nossa mente, e as entesouramos no nosso coração, nós guardamos no nosso coração, é impossível que não produza em nós a alegria, para que o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria seja completa. O coração alegre, ele se firma no conhecimento crescente da verdade e em amá-la, conforme a verdade se acha em Jesus. Vamos ler aqui o texto de Jeremias. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 15. Profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo de número 16. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Ainda tem gente procurando. Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Posso ler? Olha o que diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. Sim, irmãos, é quando nós nos alimentamos, quando nos banqueteamos com as palavras do Senhor, é que a nossa alma, ela se fortalece, e então nós somos impelidos a cantar e fazer melodia em nossos corações, louvando ao Senhor. Ele diz: logo achado as tuas palavras, eu as comi. As tuas palavras me alegria, é gozo para o meu coração. As palavras de Jesus traz
alegria ao nosso coração e à nossa alma. Mais um texto, Salmo 43. Salmo 43. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus. Salmo 43, verso 4, quem achou diz amém? Verso 4, olha só, vamos ler o 3, diz assim, ó: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Versículo 4, então irei ao altar de Deus, que é minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Aleluia. Notemos aqui o santo arrebatamento de Davi, considerando que o Senhor, ele está dizendo que Deus não era apenas a sua alegria, ele está dizendo que Deus é a sua grande alegria. Não era apenas a fonte da alegria, o doador da alegria ou o mantenedor da alegria, mas antes era a sua própria alegria. Aleluia. Eu vou ler de novo o verso 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Aleluia. As margens das traduções inglesas, elas vão dizer o seguinte: o regozijo da minha alegria, isto é, a alma, a essência, as próprias entranhas da minha alegria. Veja esse texto que é muito conhecido agora, Abacuque, capítulo 3, agora nós vai ler. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Profeta Abacuque. Onde é que fica, pastor? Lá nos profetas menores. Você tem dificuldade, você vai para Mateus, aí você vai voltando. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Fica entre Naum e Sofonias, Abacuque. Facilitou aí? Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Pode ler. Quem achou? Amém. Ouvi e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha o versículo 18 agora, vai. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Todavia eu me alegro no Senhor. Exultarei ou exulto no Deus da minha salvação. É em Deus que se origina a fonte da alegria espiritual e eterna, pois é dele que tudo flui. Observe o que é que ele está falando aqui em forma de canto. Isso aqui é uma música. Ele está cantando, lá no versículo 19, no final ele diz: ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Então ele está fazendo uma melodia, uma poesia, um salmo em cântico. E ele está dizendo: todavia eu me alegro no Senhor. Até um louvor, né? Todavia me alegrarei. Vários louvores. Ainda que a figueira não floresça. Então, isso foi reconhecido pela antiga congregação judaica, no Salmo 87, e versículo 7, ou verso 7, que diz: todas as minhas fontes estão em ti, porque Deus é a fonte de toda alegria.
Quem procura alegria em fontes erradas vai encontrar tristeza, porque há caminho que ao homem parece direito, mas no final é laço, é caminho de morte. Ou, em outras palavras, há caminhos que para o homem parece ser feliz, parece ter alegria, mas no final tem tristeza, tem angústia, tem luto, tem discórdia, dissolução. Mas o caminho verdadeiro, reto, perpétuo, que é de Deus, é de onde vem a fonte de alegria. É por isso que Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom precioso vem do Pai das luzes, de onde não há sombra e nem mudança de variação. Ele é o mesmo, Ele é a alegria, Ele é a fonte. Todas as nossas fontes estão no Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Ponto 3. Nós tiramos real proveito da palavra, quando ali nos é ensinado qual grande é o valor da alegria. Diga comigo, eu tiro real proveito da palavra, quando nela me é ensinado quão grande é o valor da alegria. Então, para a minha alma, a alegria é o que as asas são para o passarinho, capacitando-nos a subir bem acima das coisas deste mundo. Isto vai ficar claramente destacado em Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo 10. Texto também conhecidíssimo. Muitas pessoas já destacaram até como temas de congressos, de festas. Neemias 8 e 10. Vamos ler só para pontuar. Glória a Deus. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebida doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Então, observe que a força propulsora, o objetivo aí, a fonte aí, que é Deus, que traz a alegria para mim, e esta alegria, consequentemente, me dá força. Por que que os crentes são vitoriosos? Por que que mesmo passando por lutas, o verdadeiro crente, ele não enfraquece? Por que que ele não desiste? Por que que ele não desanima? Por que que ele não volta atrás? Por que que ele não desvia? Porque ele sabe de uma coisa e tem certeza de uma coisa, convicção de uma coisa, que a alegria do Senhor é a força dele. Aleluia! E se pergunta como é que tu aguenta, como é que tu ainda continua? É porque a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a minha força. E o crente, ele anda de força em força, que vem através da alegria do Senhor. E na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. E a alegria do Senhor é a vossa força. Em outro texto diz: diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Por que você é forte? Por causa da alegria do Senhor. Você observa que a confissão de pecado e a lamentação por ele tem o seu devido lugar. A comunhão com Deus não pode ser mantida sem esses elementos, porque no contexto, Neemias, ele vai falar aqui da lamentação do povo, confessando e se arrependendo. Depois ele diz, quando eles confessam, quando eles se arrependem, quando eles derramam lágrimas de arrependimento, ali na frente ele diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Quando o verdadeiro arrependimento é exercido e as coisas são corrigidas diante de Deus, nós precisamos olvidar as coisas que para trás ficam, como Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 13, avançando para as questões de diante de mim, porque muitas vezes olhar para trás é sinônimo de tristeza. Muitas vezes ir para o passado é sinônimo de tristeza. É por isso que o inimigo
toda vez que ele quer acusar um crente, ele vai retroceder, ele vai apontar o passado. Só que Deus, ele não aponta o passado, porque ele diz que quando nos perdoou, ele pegou o nosso passado e jogou no mar do esquecimento. Que você pode pegar em qualquer livro de geografia, você vai achar o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, o mar não sei mais o que, o mar Báltico, todos estes mares, mas menos esse que você não vai ver em nenhuma geografia aí dos livros didáticos, porque só Deus sabe onde está localizado este mar do esquecimento. Só ele joga no mar do esquecimento e dos seus pecados ele não se lembra mais. É por isso que ele está dizendo: avance para frente. O inimigo está olhando o seu passado, mas Deus está contigo no presente e vai fazer feliz o seu futuro. O seu futuro é de glória, é de esperança, é de salvação no Senhor. Enquanto o futuro do diabo é no lago de fogo, mas o seu é no céu, com os anjos, querubins, serafins e o Senhor no trono. Glorifica o nome do Senhor. Então, irmãos, a lamentação não basta para as batalhas desta vida. Sempre que surge o desespero, não há mais o poder da obediência. Se não houver alegria, também não poderá haver adoração. Quando surge as dificuldades, não vai bastar a lamentação, o que vai valer é a adoração. É por isso que a mulher de Jó, ela queria que ele lamentasse por resto da vida e abandonasse Deus. Mas o que saiu dos lábios dele foi a adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, se nossas almas estiverem descansando em Cristo, se nossos corações estiverem repletos de tranquila alegria, então nosso trabalho se tornará fácil. Nossos deveres nos parecerão agradáveis. As tristezas nos parecerão suportáveis. E a constância será possível. E acerca disto está escrito do próprio Salvador, que ficou registrado em Hebreus, capítulo 12, vamos ler, versículo 2, olha o que diz aí, ó, Hebreus, capítulo 12, aleluia, vamos ler o versículo 1, aí a gente chega aqui no versículo 2, Hebreus, glória a Deus, quem achou diz amém, olha o que diz, portanto também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele? Jesus. Agora. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Observe aí que ele suportou porque ele tinha um objetivo. Ele estava de olho em algo, no prêmio, na alegria que estava proposta para ele. E isso é uma lição extraordinária para nós. Passando por luta, irmão, vai suportando. Então a cruz está pesada, suporta, porque a alegria está proposta. Olha para o autor e consumador da fé. Olha o exemplo dele. Pedro diz que quando era caluniado não revidava, quando era esbofeteado ele não ia descontar. Ele estava como cordeiro mudo, levando o madeiro nas costas, porque ele sabia que algo estava reservado para ele lá na frente.
4.4. Tiramos benefício da palavra quando damos atenção à raiz da alegria. Diga comigo, eu tiro proveito da palavra quando eu dou atenção à raiz da alegria. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Pode ler aí, irmão Naildo, por favor. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. O manancial da alegria aí é a fé. Há uma admirável provisão no Evangelho. O Evangelho, ele tira o cargo da culpa, falando de paz às consciências pesadas. O Evangelho, ele remove o temor de Deus e o terror da morte que calcam a alma enquanto ela está sob condenação. Porque quando você está debaixo da condenação é difícil, é complicado. Só que quando você recebe o Evangelho, você entende o Evangelho ele otorga alegria, porque a alma descansa em Deus. Porém, essas bênçãos, elas se tornam nossas somente quando nós nos apropriamos dela pessoalmente. Isto eu falei das promessas também lá atrás, sobre isso. Então, é necessário que a fé as receba. E quando isso ocorre, o coração é invadido de paz e alegria. Quando nós recebemos o Evangelho, a palavra de Cristo, através da fé, a fé acolhe o Evangelho e o nosso coração tem paz e alegria. Amém? Porque o manancial da alegria é a fé. Quinto ponto, já terminando, são 7. Beneficiamos-nos realmente da palavra quando temos o cuidado de conservar a nossa alegria. Vamos lá de novo, para ser bem didático, diga assim: eu me beneficio realmente da palavra quando eu tenho cuidado de conservar a minha alegria. A Bíblia diz: a alegria no Espírito Santo, ou seja, é algo diferente da leveza natural do Espírito. Ah, eu estou com o Espírito leve. Não é isso. Ele está falando aí de uma alegria outorgada pelo Espírito Santo. É produto do fato de que o Consolador habita em nossos corações e em nossos corpos, revelando-nos a pessoa de Cristo, respondendo a todas as nossas necessidades de perdão e de purificação, assim fazendo-nos gozar em paz com Deus e formando em nós a pessoa de Cristo, para que Ele reine em nossas almas, subjugando-nos ao seu controle. Isto é, a paz no Espírito Santo, ou a alegria no Espírito Santo. Não existe circunstância de prova ou tentação, irmãos, que nos obrigue a interromper a nossa alegria, porque Paulo diz, 1 Tessalonicenses 15:16, que nós lemos: regozijai-vos só quando estiver na bênção. É assim que está escrito? Regozijai-vos só quando estiver trabalhando, com emprego bom. Regozijai-vos quando tiver dinheiro no bolso, quando tiver dinheiro invertido. Alegrai-vos quando você tiver dinheiro na conta. Alegrai, é assim? Não. Ele diz: alegrai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Ah, mas eu estou passando por uma luta, pastor. Não, alegrai-vos sempre. Ah, não, mas o negócio está bom, não. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. A natureza
poderás impor-se aos que estão sujeitos a ela, conforme o próprio Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro. Os crentes podem até exclamar juntamente com Paulo: entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6:10. Olha só o contraste. Entristecido, mas sempre alegre. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Quando Cristo ocupa a posição suprema no nosso coração, a alegria domina o nosso coração. Se esperamos que as pessoas nos agradem e nos afaguem, os desapontamentos nos deixarão aborrecidos. Mas eu fico feliz só quando alguém me elogia. Tem gente que vive de elogio. Tem gente que vive de atenção. Se não tiver atenção, ele fica triste, fica zangado, fica logo incomodado. Se nós queremos que os outros nos alimentem o orgulho, nós sentir-nos desprezados quando isso não acontecer. Quem é acostumado só a receber massagem no ego, quando não vir a massagem no ego, aquele incentivo, vai se entristecer. O segredo da felicidade consiste em nos esquecermos de nós mesmos e buscarmos a felicidade do outro. Como está escrito, Atos 20:25, mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso é tão importante, irmão. E um dos valores que regem o reino de Deus é exatamente isso. Você já ouviu pessoas dizendo assim, mas eu não fui para a igreja, mas ninguém mandou uma mensagem para mim. Ninguém me visitou quando eu estava doente. Ninguém me deu nem a paz do Senhor. Agora é o contrário. Às vezes a pessoa não visita ninguém. Às vezes a pessoa não manda uma mensagem para ninguém. Não pergunta por ninguém, não libera perdão a ninguém. Aí quer perdão, quer visita e quer que alguém se lembre dele. Não se lembra de ninguém. Isso é um valor do reino. Jesus diz: fazei aos homens aquilo que vocês querem que os homens vos façam. E às vezes não é você fazer esperando receber em troca. Você faz espontaneamente. Porque melhor coisa é dar do que receber. Assim também sentimos maior felicidade em servir aos outros do que em sermos servidos. Então, se você basear a alegria apenas nos atos que os homens podem fazer por você, você vai se decepcionar. Se você enfocar a sua alegria apenas em elogiozinhos, bajulaçõezinhas e tapinha nas costas, você vai se entristecer, porque a raiz da alegria, a fonte da alegria não está nessas coisas. Então nós temos que entender e ter o cuidado de conservar a nossa alegria. Nossa alegria tem que estar conservada, tem que estar preservada. Sexto ponto, nós tiramos real proveito da palavra quando nos mostramos assíduos em evitar os empecilhos que entravam à alegria. Vamos lá repetir de novo? Eu tiro real proveito da palavra quando quando eu me mostro assíduo em evitar, observe isto, em evitar os empecilhos que entravam à alegria. Por que razão um tão grande número de crentes, eles gozam de tão pouca alegria? Qual será a razão que entravam a alegria de muitos crentes? Porventura, não nasceram eles todos filhos da luz, ou filho do dia, como diz a Bíblia? E esse termo luz, ele é frequentemente utilizado nas Escrituras para descrever a natureza de Deus e as nossas relações com eles e o nosso destino futuro. Ele é extremamente sugestivo acerca da alegria e do regozijo. Então, que outra coisa existe na natureza seria tão benéfico e belo como a luz?
Porque, cientificamente falando, não existe trevas, não existe escuridão, existe ausência de luz. A Bíblia diz que Deus é luz, lá em 1 João 1,5, e não há nele treva alguma. Então é somente quando nós andamos com Deus, ou seja, na luz, que os nossos corações podem ser realmente jubilosos. Então quem anda na treva não pode ter a felicidade, não pode ter a alegria, porque está sem Deus. É quando nós permitimos deliberadamente a intervenção de coisas que atrapalham a nossa comunhão com Ele, que a nossa alma se torna gélida e obscurecida. Eu anotei aqui uma frase de Arthur W. Pink, é esse mesmo o nome dele, que ele escreve o seguinte: é a indulgência da carne, a fraternização com o mundo e o enveredar por sendas proibidas que arruinam as nossas vidas espirituais, tirando-nos toda a alegria. Então, quando as trevas começam a chegar e começam a ofuscar a luz, a alegria foi embora. Davi, ele precisou clamar, lá no Salmo 51, no versículo 12: torna a dar-me, ou seja, restitui-me a alegria da tua salvação. Então, meu irmão, quando você vê que a alegria está indo embora, a verdadeira alegria, clame como Davi: torna, Senhor, a dar-me a alegria da tua salvação, sustente-me, sustenta em mim com o espírito voluntário. Aleluia. Meus irmãos, se tivermos de ser resguardados de tal queda, se não quisermos perder a nossa alegria espiritual, então nós precisamos negar o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. Nós precisamos crucificar os afetos e as concupiscências da carne, para que a nossa alegria não seja travada, que não haja entrave contra a nossa alegria. Nós precisamos passar mais tempo de joelhos. Nós precisamos estar permanentemente vigilantes contra a tentação. Nós precisamos beber com frequência da fonte de águas vivas. Nós precisamos estar 100% dedicados ao Senhor, porque quando assim fizemos ou fazermos, nada vai impedir a alegria do Senhor está em nosso coração e a sua luz radiar como a luz da aurora na nossa vida, na nossa alma. Aleluia. Vamos ficar de pé. Pode ir para o teclado ali. 7º lugar, para a gente terminar. Beneficiamo-nos da palavra quando preservamos diligentemente equilíbrio entre tristeza e alegria. Vamos lá de novo, diga: eu me beneficio da palavra quando eu preservo diligentemente equilíbrio entre a tristeza e a alegria. Eu vou ler aqui um texto, 2 Coríntios, você só escuta aí. Capítulo 5 e versículo 10, que diz assim: porque importa, 2 Coríntios, capítulo 5, deixa eu ver se é o 6, 6 e 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres. Essa é a grande fé cristã. É você ter o equilíbrio entre tristeza e alegria. Quando falamos sobre esta alegria, eu não estou falando que sempre vai ter momentos que você vai estar feliz.
Não. Vai ter momentos que o negócio vai apertar. A Bíblia diz que aquele que é ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros estará conosco, que é Jesus. Uma referência do Salmo 45, versículo 7. Mas aquele que foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus irmãos, a Bíblia também vai dizer, Isaías 53, versículo 3, que ele era homem de dores e que sabia o que era padecer. Até mesmo o apóstolo Paulo, que falava, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele teve que orar a Deus e dizer que estava com espinho na carne, ele estava com problemas, mas mesmo assim, ele não perdeu a sua fé. Ele até clamou ao Senhor por 3 vezes que ele retirasse aquele espinho da carne dele. Mas o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E lá em Êxodo 12:8 diz que o cordeiro precisava ser consumido juntamente com ervas amargas. Então você tem que ter este equilíbrio entre tristeza e alegria, porque não é as provas que vai roubar a sua alegria, não é as dificuldades que vai roubar a sua alegria no Senhor, porque se assim fosse, que diríamos nós daqueles irmãos que sofreram até a morte, mas resistiram até o sangue e não negaram ao Senhor, porque ele sabia que a alegria maior estava esperando eles. Onde eles ficavam nos coliseus e as feras os devoravam, somente porque eram crentes e não negariam a sua fé no Senhor. Nós temos que ter este equilíbrio de passar pela prova, de passar pela luta. Nesse momento, podemos ter um pouco de tristeza humanamente falando ou fisicamente falando, mas espiritualmente a minha alegria está intacta. A minha alegria está no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aleluia. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sim, Ele está comigo. O Deus de Israel está conosco, porque Ele não dorme nem dormita, o Deus de Jacó. Ele te guarda a tua entrada e a tua saída. Aquele que te guarda não dorme, pois o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Ora, diga Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos nos devoraríamos vivo, como laço no passarinheiro, mas o Senhor nos livrou e nós escapamos do laço e estamos de pé, glorificando a Deus na alegria do Senhor, que é a nossa força. Ó Senhor, eis aí o teu povo diante de ti, na tua presença. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha dar a verdadeira alegria, o verdadeiro significado desta alegria, de mesmo passando por lutas, como Paulo escreveu, estando tristes, mas sempre alegres. Ajuda o teu povo, segura pelas mãos, não deixa que nada ofusque a luz, que nada entrave a alegria, mas que o Senhor o sustente em suas mãos. Nós sairemos daqui esta noite exultando nesta alegria. Não sairemos da tua presença, Senhor, continuaremos nela. Nós te glorificamos, falamos contigo, porque nós não temos outra fonte, nós não temos outro Deus além de ti, e só tu, ó Deus, és a fonte da nossa alegria.
Nós podemos passar por problemas que às vezes até choramos, Senhor. Como o Senhor passou naquele dia que chorou diante do túmulo de Lázaro. Mas nada roubou a tua alegria, porque o Senhor disse: Lázaro, vem para fora, desatai-o e deixai-o ir. Fica conosco, é o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.